O livro bíblico de Levíticos, capítulo 23, esboça de maneira sucinta e cronológica as 7 festas solenes instituídas por Deus. Cada festa, com seu significado, soma a outra para contar de forma universal e profética o plano de Deus para salvar o ser humano. Dessa forma, além de um significado contextual para o povo que a celebrava no Antigo Testamento, elas passam a assumir um significado mais abrangente na história, tipificando alguns aspectos da obra salvífica de Jesus. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a sua ajuda, pois o canal é pequeno e preciso de você para fazer o canal crescer. Dê o seu like, se inscreva, pois toda semana estou trazendo um conteúdo novo. E, se você quiser sugerir algum tema, deixe nos comentários e na próxima semana estarei trazendo aqui para você. Bom, vamos orar? Altíssimo Pai que habita nas mais alturas dos céus, queremos te pedir a tua presença nesse estudo, Senhor Deus. Que teu Espírito Santo possa ser presente, que ele possa abrir nossa mente para que possamos entender o estudo da tua palavra, Senhor Deus. Seja com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. As primeiras 4 festas estão relacionadas com a primeira vinda de Cristo e os 3 últimas com a segunda vinda do nosso Senhor. São elas: Páscoa, Pães Asmo, Primícia, Pentecoste, Trombeta, Dia de Expiação e Tabernáculo. Agora, vamos ler Colossenses, do capítulo 2 e o versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. As festas cerimoniais estavam relacionadas aos sacrifícios de cordeiros, oferendas e prescrições alimentares. É por isso que Paulo fala em Colossenses 2,16, para que ninguém vos julgue por causa de sábados e festas, porque alguns cristãos continuavam participando desses sacrifícios de cordeiros e festas, o que não era errado em si. A declaração, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, Colossenses 2,16, é semelhante a de Oséias, capítulo 2 e o versículo 11. Farei cessar todo o seu gozo e suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. As expressões seus sábados, Levítico 26:34, e vosso sábado, em contraste com os meus sábados, Êxodo 31, versículo 13, e o sábado do Senhor, ou as santas convocações anuais dos israelitas, também denominadas de sábados. Vamos abrir a Bíblia e ler Levíticos, o capítulo 23, e o versículo 27 e 32. Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Sábado de descanso solene vos será. Então afligirei a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde à outra, celebrareis o vosso sábado. Esses sábados cerimoniais cessaram com a morte de Cristo. Colossenses 2, o versículo 14 até o 17. Enquanto o sábado semanal continua vigente durante a nova aliança. Jeremias capítulo 31, o versículo 31 até o 33. Páscoa se cumpre com o sacrifício de Cristo na cruz, festa instituída quando o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Êxodo capítulo
12. Um cordeiro era morto no dia 14 do primeiro mês de Abib, do calendário hebraico. Cumpriu-se de forma precisa numa sexta-feira ao pôr do sol, quando Cristo foi morto como um cordeiro. Agora, vamos abrir nossas Bíblias e ler 1 Coríntios capítulo 5 e o versículo 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Pães asmo. No dia seguinte da Páscoa, 15 de Abib, começava um período de 7 dias, onde o povo deveria comer pão sem fermento e oferecer oferta queimada ao Senhor. No verso 7, o texto diz que o primeiro dia, ou seja, o dia seguinte à Páscoa, o povo não poderia trabalhar. Essa festa se cumpriu a partir do dia seguinte à morte de Cristo, quando em Lucas, capítulo 23, o versículo 54 a 56, diz que as mulheres, na sexta-feira de Páscoa, embalsamaram o corpo de Jesus e então, no sábado, no dia seguinte, descansaram. Começa então o período de consagração daqueles que eram o povo de Deus, na esperança da ressurreição de Cristo, que morreu em pecado, tipificado pelo pão sem fermento. Fermento representa o pecado, conforme está escrito em Mateus capítulo 16 e versículo 6. Primícias. Acontecia no dia imediato a festa dos pães asmos, 16 de Abib, e festejava o início da colheita. Vamos esboçar seu significado profético no plano da redenção. Jesus morreu, literalmente, no dia 14 do primeiro mês da Páscoa e ressuscitou no dia 16, como primícia dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 20. Assim como o povo dedicava ao Senhor os primeiros frutos da colheita, Jesus dedicava ao Pai os primeiros frutos da salvação. Quando, na sua morte, muitos ressuscitaram. Vamos agora para Mateus, o capítulo 27, o versículo 51 até o 53. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E depois foram levados ao céu com ele. Pentecoste. Parece haver uma ligação dessa festa com as anteriores, como sendo uma continuação, versículo 15 e 16. Essa festa comemorava o fim da colheita, uma espécie da segunda festa das primícias. O Pentecoste cumpriu-se cronologicamente no tempo exato. Vamos ler Atos capítulo 2 e o versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E com a descida do Espírito Santo, os seguidores de Deus entregaram quase 3.000 pessoas. Vamos ler o versículo 41 do capítulo 2 de Atos. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Havia um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Como frutos da grande colheita, desde a morte e ressurreição de Jesus. As festas que se cumprem no tempo do fim. Depois da festa do Pentecoste, havia um intervalo até a próxima festa. Assim acontece na história. Temos um grande intervalo desde o Pentecoste, ano 33,
até a retomada dos cumprimentos proféticos prefigurados pelas festas, 1883 a 1854. Trombetas. No primeiro dia do 7º mês era tocado a trombeta para anunciar o primeiro dia do ano civil, ou ano novo. A trombeta também alertava ao povo da proximidade do dia da expiação, que era dia de juízo, onde se exigia preparação e solenidade. A festa das trombetas era um dia de descanso e consagração, representado pelas ofertas queimadas oferecidas a Deus neste dia. Seu cumprimento profético se deu no ano da proximidade do grande dia de expiação, a partir de 1833, claramente estampado na primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Apocalipse 14, o versículo 7. Dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês. O santuário era purificado das transgressões daqueles que um dia sacrificaram um cordeiro e tiveram seus pecados transferidos simbolicamente através do sangue do animal, que era aspergido no tabernáculo. Segundo a profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 14, no dia 22 de outubro de 1854, teve início esse grande dia, quando Jesus passou literalmente para o lugar santíssimo do santuário celestial, para julgar aqueles que aceitaram um dia o sacrifício de Cristo na cruz, como Cordeiro de Deus. Agora, vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 23 e 28. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Tabernáculos. No dia 5º acontecia a última festa do ano religioso, a festa dos tabernáculos. Os israelitas, em memória ao tempo em que eram errantes no deserto e viviam em tendas, deviam voltar a morar em barracas durante 7 dias, ao contrário da contrição da festa anterior. Havia muito júbilo e alegria nessa ocasião. O juízo havia passado e o perdão dos pecados estava garantido. Se cumpre após a queda das 7 pragas e a libertação do povo de Deus do decreto de morte de Apocalipse 13. Os sacrifícios transmitem uma mensagem profética concernente ao processo de salvação. Deus descerá e oferecerá como um sacrifício com o propósito de expiar o pecado e redimir a humanidade. O efeito do sacrifício de Cristo é definido e perpétuo. Neste sentido, temos que entender a frase estatuto perpétuo por vossa geração. Levíticos 23, versículo 14. A frase estatuto perpétuo não significa uma estipulação perpétua. Caso contrário, isso significaria que ainda hoje temos que realizar todos esses sacrifícios. De fato, a mesma frase estatuto perpétuo é também usada para os sacrifícios. Levíticos capítulo 3, versículo 17. E para todos os outros rituais associados com o tabernáculo, as abluções. Êxodo 30, versículo 21. Vestes sacerdotais,
Êxodo 28, 43, o candelabro, Êxodo 27, 20 e etc. E outras palavras, o uso da expressão perpétua não significa uma obrigação perpétua, mas deve ser entendida no contexto do templo. Isto é, quando o templo ainda operava. Agora que os sacrifícios não são mais possíveis em vista da ausência do templo, e porque a profecia contida nos sacrifícios fora cumprida em Cristo, conclui-se que esses sacrifícios e rituais correlacionados, tais como os festivais levíticos, não são mais obrigatórios. O tipo encontrou seu antítipo. Engajar-se em festivais com a ideia que eles são obrigatórios para a nossa salvação faz do antítipo o Messias igualmente irrelevante. As cerimônias prefiguravam o plano da salvação e a morte do Salvador substituto. Compare Levíticos 22, 20 com João 1, versículo 20. De modo que após o encontro entre o símbolo, sacrifício e cerimônias e a realidade, o sacrifício de Cristo, toda a pedagogia, sistema cerimonial usada para ensinar sobre o plano da salvação foi substituída por outro sistema pedagógico, vida e obra de Cristo. Sabemos que nossos pecados nos separam de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 59 e o versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E que o único salário que merecemos por eles é a morte eterna. Romanos 6, 23. Devemos a lei do legislador divino, nossa própria vida. Foi esse débito escrito de dívida mencionado em Colossenses 2,14. Vamos ler em Colossenses capítulo 2 e o versículo 14? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, no qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Que Jesus cancelou na cruz, seja em seu aspecto moral ou cerimonial, a lei não pode mais nos condenar à morte eterna, se Jesus for nosso substituto e advogado. Vamos agora ler João, capítulo 3, e o versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos agora ler 1 João, capítulo 2, o versículo 1 e 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda do mundo inteiro. No Calvário, Cristo pagou o escrito de dívida ou nota promissória, porque jamais poderíamos pagar. A morte de Jesus em nosso lugar saldou essa dívida que tínhamos para com Deus e sua santa lei. Vamos ver agora 2 Coríntios, o capítulo 5 e o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos agora ler Romanos capítulo 5 e o versículo 1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
E agora podemos viver em paz através da fé em Cristo, nosso justificador. Romanos 5, versículo 1. Sim, amigo, você e eu temos uma dívida muito grande. Paulo, em sua carta magistral aos Romanos, deixa isso bem claro nos capítulos 7 e 8. O pecado nos escraviza, nos leva à morte. Para exemplificar isso, Paulo usou a expressão corpo de morte, que para seus interlocutores possuía um significado latente. Na época, uma forma de punição era amarrar um cadáver nas costas de um condenado. E este deveria carregá-lo até a infecção do cadáver viesse a matá-lo. O pecado é nossa sentença de morte, lenta e dolorosa, e somente Cristo pode retirar este peso de nós. Romanos capítulo 8. Porém, a boa notícia é que em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que ao aceitar a Cristo, somos novas criaturas. Desse modo, o corpo morto pendurado em nossas costas foi tirado de nós e carregado por Jesus. Portanto, o que Cristo saldou e aboliu na cruz foi a nossa dívida para com a lei de Deus. Não a lei em si. Graças à morte substitutiva de Jesus, essa dívida foi cravada na cruz. Por seu sacrifício, ele abriu a porta da salvação para todos os que quisessem. Sejam brancos, negros, homossexuais, heterossexuais, pobre, rico. João 3,16. Agora, pela fé, vá até a cruz, olhe para Cristo, Hebreus 12, 1 e 2, e veja seus pecados cravados nela. Louve a Deus por sua bondade e permita que o Espírito Santo implante o caráter obediente de Jesus em você. Agora, vamos ler Hebreus, capítulo 8, o versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos orar. Altíssimo Pai, que habita nas más alturas dos céus, estamos aqui, Senhor Deus. Queremos te adorar e louvar o teu santo nome, porque graças ao sacrifício de Jesus, hoje temos a certeza do perdão dos nossos pecados, Senhor Deus, e de que um dia iremos encontrar contigo nas mansões celestiais. Venha derramar seu Espírito Santo sobre nós, Senhor Deus, e principalmente sobre cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Que teu Espírito Santo alcance o coração dessas pessoas, que elas possam entregar a vida a ti, Senhor Deus, o único e verdadeiro Deus. Obrigado pelo sacrifício que tu fizeste na cruz por nós, Senhor Deus. Isso te pedimos. Continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês.